Oi, meu povo. Meu nome é Ranulfo Cavalari Neto, doutorando da Faculdade de Educação da USP, e hoje apresento o podcast Em Movimento pela Democracia. Convidamos Paula Latiger para conversar sobre o tema da juventude e a democracia. Por aqui, não iremos falar da faixa etária desse público específico ou do direito ao voto aos 16. Apesar disso, faz muito sentido nesse nosso cenário atual brasileiro. Paula, que atua na ONG Bem TV, em Niterói, nos convida a pensar nas atrocidades vividas no período da ditadura militar no Brasil, comunicando a sua própria experiência como jovem nesse período. Entendemos a comunicação como um direito, e a Bem TV vem atuando no sentido de contribuir com a formação junto a jovens comunicadores. Atualmente, nessa crise democrática em que vivemos, atuar no combate à desinformação nos convoca a pensar nas narrativas que desinformam, que obscurecem muitas vezes o nosso próprio horizonte, mentem e propagam o ódio. Tenho certeza que vocês, assim como eu, sentem uma pequena arritmia quando assistiu ou ouviu os últimos debates políticos cheios de desinformação. Mas voltemos, né? Paula diz que precisamos disputar narrativas e relaciona o papel da democracia na superação dos silenciamentos. Vamos ouvir a nossa querida convidada de hoje? Chega mais. Olá, me chamo Paula Latiger, sou psicóloga, mestre em saúde coletiva, com doutorado em bioética. Eu sou coordenadora de uma organização da sociedade civil, a Associação Experimental de Mídia Comunitária, Bem TV, que atua com a promoção dos direitos de adolescentes e jovens há mais de 30 anos, em Niterói, São Gonçalo. São adolescentes e jovens majoritariamente negros e periféricos. E vou falar aqui um pouquinho para vocês do trabalho da Bem TV e propor reflexões sobre a relação entre juventude e democracia. Mas antes de começar, queria trazer um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho de como eu me tornei quem eu sou. Eu nasci em 1976 e no ano que eu nasci, vivíamos um processo de ditadura civil-militar. E durante o meu crescimento, enquanto eu crescia, pessoas eram torturadas e mortas, como no caso da chacina da Lapa, em São Paulo, quando numa operação do Exército no Comitê do Partido Comunista do Brasil, 3 dirigentes políticos foram assassinados, dentre eles o Pedro Pomar. Ou então a morte da estilista Zuzu Angel, que morreu denunciando a ditadura militar pela morte de seu filho. Fato lembrado na música de Chico Buarque, na música Angélica, que diz: quem é essa mulher que canta sempre esse lamento? Só queria lembrar do tormento que fez o meu filho suspirar. Eram tempos violentos e de grande repressão. Era preciso atuar clandestinamente na luta política, se pagando muitas vezes com a própria vida, com o próprio corpo. O clandestino, o oculto, aquele que atua fora da legalidade, quando a legalidade é ilegítima. Era clandestino, pois não podia ser declarado. A liberdade estava condenada à vigilância, a processos de vigília e tortura. Mais de 20 mil brasileiros passaram por sessões de tortura durante o período da ditadura militar. Muitos estudantes foram mortos durante a ditadura, como Edson Luiz de Lima Souto, estudante secundarista, morto no centro do Rio. A juventude teve um papel fundamental na luta pela democracia. E meu pai, que era militante de esquerda, teve a casa revirada e tinha ficha no Departamento de Ordem Política e Social, DOPS. O pai da minha mãe, meu avô, foi preso por se corresponder com Leonel Brizola. Eu e minhas irmãs acompanhávamos o nosso pai a panfletagens e comícios. E confesso que eu até chorei com a morte de Tancredo Neves, em 1985. Acho sem ter ainda muita dimensão do seu significado. Eu só tinha 9 anos. O debate político, a participação, sempre estiveram presentes na minha vida. E na adolescência, com 14 anos, me envolvi com um grêmio e com o movimento estudantil. Inicialmente, acompanhando a minha irmã mais velha. Depois, fui presidente do grêmio, estive nas passeatas pelo Passe Livre, também nas passeatas pelo Fora Collor. Participei de congressos da União Niteroense de Estudante Secundarista, também da UBS, da União Brasileira de Estudante Secundarista.
a política fazia parte da minha existência, do meu cotidiano, do meu dia a dia. Ela estava lá no café da manhã, na conversa da família, nas rodas com os amigos, e quase como um processo sequencial, logo que eu pude, eu me filiei a um partido político. Aos 23 anos, com mais 3 amigos, viramos coordenadores de políticas públicas de juventude de Niterói, da Prefeitura de Niterói. Num tempo em que isso era uma construção muito nova, muito recente na cena política. Poucos municípios tinham essa referência. A temática juventude, a juventude como um tema, ainda não tinha entrado na agenda pública, e os poucos e escassos programas existentes tratavam o jovem como um problema a ser enfrentado, a ponto de dizer que era preciso ocupar a juventude ociosa para que ela deixasse de ser um problema potencial. Hoje, a política pública de juventude está instituída por lei. O Estatuto da Juventude é uma realidade desde 2013. Entretanto, como nos adverte o poeta Carlos Drummond de Andrade, as leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Afinal, como nos aponta dados do Atlas da Violência de 2021, no período entre 2009 e 2019, o Brasil teve 333.330 pessoas com idades entre 15 e 29 anos assassinadas. Esse número representa um jovem morto em território brasileiro a cada 17 minutos. Vocês ouviram, né? Um jovem morto em território brasileiro a cada 17 minutos. Sendo que negros somam 80% das mortes violentas de jovens no país. Como nos indica o levantamento realizado pelo Instituto Sou da Paz, que demonstra que a taxa de mortalidade por homicídio de jovens negros foi 6,5 vezes maior que a taxa nacional no período de 2012 a 2019. De fato, são muitas mortes. Além da morte física, o silenciamento e a falta de oportunidade afetam diretamente a vida de jovens negros, principalmente as mulheres. Nesse contexto, buscando incidir e contribuir para o enfrentamento do racismo na juventude negra, que a BEM-TV vem atuando nos municípios de Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro. A nossa atuação está estruturada completamente em rede, tendo como ponto de junção a Frente Papagoiaba de Promoção dos Direitos da Juventude Negra, que tem como missão enfrentar a invisibilidade do racismo estrutural, investindo em 3 linhas de ação: a produção e a disseminação de informação, a capacitação e a incidência política. Desse trabalho nasce a pesquisa A Incidência do Racismo na Empregabilidade da Juventude em Niterói e São Gonçalo. Uma pesquisa que entrevistou 2.000 jovens e demonstrou o racismo, a relação entre racismo e empregabilidade da juventude. Entendendo ainda que a comunicação é um direito que garante outros direitos, a BEM-TV atua na formação de jovens comunicadores, a partir de uma ação de comunicação popular voltada às comunidades e favelas, para fomentar o acesso à informação sobre direitos, saúde, proteção social e enfrentamento à desinformação. É um coletivo de jovens moradores de comunidades vulnerabilizadas de Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí e Rio de Janeiro, que utiliza a comunicação e as tecnologias da informação como ferramentas de intervenção social. São mais de 1.000 adolescentes e jovens atuando coletivamente, tendo como um alcance mais de 200.000 moradores desses territórios. Nós entendemos que atuar coletivamente em rede é a única possibilidade concreta de diálogo e de disputa de narrativa. É preciso disputar narrativa. Afinal, a democracia tem relação com a superação da cultura do silenciamento. É preciso que seja garantido a cada um de nós o direito à nossa pronúncia do mundo, como nos ensina Paulo Freire. Paulo Freire nos ensina: não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. Não é possível a pronúncia do mundo, que é um ato de criação e recriação, se não há amor que o funda. Sendo fundamento do diálogo, o amor é também diálogo. Daí que seja essencialmente tarefa de sujeitos e que não possa verificar-se na relação de dominação. Dessa forma, o trabalho da BEM-TV não é para adolescentes e jovens, e sim com adolescentes e jovens num processo de criação e recriação do mundo. Entendemos que a juventude é potência democrática e que existe uma urgência na construção de redes orgânicas e de novas formas de existência. Apostamos na possibilidade de novas economias e que é preciso, no âmbito das tecnologias, que nos apropriemos dos algoritmos, já que a dominação passa pelo controle das
ditas redes sociais, pelo sutil controle da linguagem e da produção de subjetividades consumidoras. Enfim, precisamos utilizar tecnologias na contramão da lógica da exploração capitalista, servindo-nos delas para divisão de renda e criação de redes coletivas, cooperativas e solidárias. É assim que seguimos, acreditando que é possível uma outra forma de existência, uma nova economia humana.